Os números e cifras envolvidos, quando lidamos com dados sobre produção e o consumo de energia em nosso país, são sempre muito grandes. Apenas no setor residencial, em um único dia, o consumo de energia elétrica é da ordem de 200 mil megawatts. Para avaliar esse consumo, imagine uma situação em que o Brasil não dispusesse de hidrelétricas e tivesse de depender somente de termoelétricas, onde cada quilograma de carvão, ao ser queimado, permite obter uma quantidade de energia da ordem de 10 kW. Considerando que um caminhão transporta, em média, 10 toneladas de carvão, a quantidade de caminhões de carvão necessária para abastecer as termoelétricas a cada dia seria da ordem de... Vamos entender a questão. O que ele vai dizer é que as residências elas consomem 200 mil megawatts-hora por dia. Então, pegue a energia de todas as casas, de todas as residências que ele está analisando, elas juntas, o que elas vão consumir em um dia de energia são 200 mil megawatts-hora. Bom, essa energia ela tende a vir de hidrelétricas, que é energia que é produzida pelo represamento dos rios. Mas aí ele pede para a gente criar uma situação hipotética, onde as hidrelétricas não são consideradas, é como se elas parassem de funcionar. E aí a energia teria que ser gerada de outra maneira, por meio das termoelétricas. As termoelétricas elas geram energia por meio da queima do carvão, certo? Então, o que ele quer saber da gente aqui? Ele quer saber quantos caminhões são necessários para transportar o carvão para poder queimar e gerar energia para todas essas casas, supondo que as hidrelétricas pararam de funcionar, certo? Então, aqui, nós vamos ter que fazer usando regra de 3. Nós temos que usar duas regras de 3. Porque, primeiro, nós precisamos de uma coisa, que é o quê? Saber quantos quilogramas de carvão serão necessários por dia. Então, nós vamos descobrir quanto de carvão eu preciso por dia para sustentar a energia nessas casas. E depois, eu vou descobrir quantos caminhões são necessários para transportar esse carvão. Então, vamos lá. Vamos montar a nossa primeira regra de 3. Ele tem uma coluna para os quilos de carvão e uma coluna para a energia produzida. Ele disse no enunciado que 1 quilo de carvão, cada quilograma de carvão, ao ser queimado, produz 10 kWh. Então, 1 quilo de carvão produz isso aqui em energia, 10 kWh. Bom, quantos quilos de carvão serão necessários para produzir a energia de um dia? E aqui tem uma coisa que você precisa se atentar, certo? Aqui ele falou que são 200 mil megawatts-hora. E 1 quilo de carvão produz 1 kWh. Eu preciso de 1.000 kW para ter 1 megawatt. Então, eu tenho que converter esses megawatts em quilowatts. Como é que eu faço? Vou pegar esses 200 mil e multiplicar por 1.000 para transformar megawatts em quilowatts, certo? Então, veja, 200 mil, imagina que esses 3 zeros aqui não existem. Se você lesse só esses aqui, seria 200 mil. Mas como eu preciso multiplicar por 1.000 para converter megawatt em quilowatt, 200 mil vezes 1.000, basta colocar mais 3 zeros, que vira 200 milhões. Então, a pergunta é, se 1 quilo de carvão gera 10 quilowatts, quantos quilos de carvão serão necessários para produzir 200 milhões de quilowatts? Quando se trabalha com regra de 3, a primeira coisa que eu preciso saber é se essa regra de 3 ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, certo? Então, vamos lá. Quanto mais eu aumentar a produção de carvão, a queima de carvão, quanto mais carvão eu queimar, o que vai acontecer? Eu vou produzir mais energia ou menos energia? É lógico que quanto mais carvão queimar, mais energia será gerada. Como as duas setas estão seguindo o mesmo sentido, aumenta o carvão, aumenta a energia, diminui o carvão, diminui a energia, essa regra de 3 é diretamente proporcional. Então, eu monto a fração do jeito que está aqui,
certo? 1 sobre x igual a 10 sobre 200 milhões. 1 sobre x igual a 10 sobre 200 milhões. Igualdade de frações multiplica cruzado. X vezes 10, 10x. 1 vezes 200 milhões, 200 milhões. Esse 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 200 milhões dividido por 10. Bom, quando eu divido uma coisa por 10, basta cortar um zero aqui e um zero aqui. Então, o que era 200 milhões vira 20 milhões. Então, para sustentar as casas por um dia só com energia termoelétrica, todo dia eu vou precisar de 20 milhões de quilogramas de carvão. Bom, isso é a mesma coisa que 20 mil toneladas. Por que eu estou convertendo para toneladas? Porque ele vai falar dos caminhões daqui a pouco, e eles falam que esses caminhões carregam 10 toneladas. Então, eu preciso de 1.000 quilogramas para ter 1 tonelada. Então, se eu pegar 200 milhões e dividir por 1.000, eu corto esses 3 zeros, eu vou ficar com 20 mil toneladas. Isso aqui é conversão de unidades de medida, certo? Você tem que ser capaz de converter quilowatt para megawatt, grama para quilograma, quilograma para tonelada e por aí vai, certo? Então, como eu fui do megawatt para o quilowatt, eu fui do maior para o menor, eu multipliquei. Agora, eu estou indo do menor para o maior, estou indo do quilograma para a tonelada. Quando eu vou do menor para o maior, eu divido, certo? Então, por dia, deveriam ser queimados 20 mil toneladas de carvão. Então, a gente prossegue e consegue montar agora uma segunda tabelinha. É a tabelinha dos caminhões e das toneladas de carvão, certo? Um caminhão carrega 10 toneladas de carvão. Bom, quantos caminhões serão necessários para levar 20 mil toneladas de carvão? Por que eu estou colocando 20 mil aqui? Porque é a quantidade de carvão necessária para sustentar as casas durante um dia. Isso aqui quem me deu foi o enunciado, certo? Um caminhão carrega 10 toneladas. Então, quantos caminhões serão necessários para carregar 20 mil toneladas, certo? Igualdade de frações, de novo, uma regra de 3 diretamente proporcional. Se eu aumentar os caminhões, mais toneladas de carvão poderão ser carregadas. Então, diretamente proporcional. Assim fica 1 sobre x igual a 10 sobre 20 mil. Multiplicando cruzado, x vezes 10, 10x. 1 vezes 20 mil, 20 mil. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Divisão por 10, de novo, corta o zero. Sobra só 2.000. Então, seriam necessários 2.000 caminhões para carregar, né? Ou então 2.000 carradas de caminhão para poder sustentar a energia dessas casas somente com termoelétrica. Qual é a alternativa que nos dá esse valor? Exatamente a letra D. A letra D diz que é preciso 2.000 caminhões por dia para sustentar todo esse consumo energético.